Bom, professora, boa noite. Nós vamos hoje falar sobre a prática 4, né? E nós fizemos algumas simulações de alguns cenários diferentes de capacitor no software Quickfield. Bom, inicialmente, né, o que é o Quickfield? O Quickfield basicamente é um software que utiliza o método dos elementos finitos para simular campos eletromagnéticos em capacitores. Esse software, ele modela o campo elétrico entre as placas, considerando a geometria e os materiais, né, do capacitor. E aí, através disso, ele consegue calcular a capacitância através da relação entre carga e tensão. A FEM, ela divide problemas complexos em elementos menores interconectados em uma malha, que facilita ali, né, resolve a equação de forma mais precisa para cada pequeno elemento. E essa ferramenta ela vai nos permitir fazer análises diferentes de configurações de capacitores com a confiabilidade alta, que é o que nós vamos mostrar aqui no decorrer dessa apresentação. E aí, né, nessa apresentação, nós vamos utilizar o Quick Field para analisar. Vão ser 5 cenários, mas eu vou apresentar os 3 cenários, que são cenários de diferentes modelos de capacitores, né? E validar através de cálculos teóricos que nós também fizemos. Então, primeiro elemento que nós temos, né, primeira configuração de capacitor que nós temos, é nessa configuração de série com dielétricos empilhados. Essa configuração, nós observamos que a densidade de fluxo elétrico ela permanece constante em ambos os materiais, enquanto o campo elétrico ele varia inversamente com a permissividade. E aqui, nesse caso, nós temos que, em cima, nós temos a permissividade do ar, e embaixo a permissividade da água. E isso ocorre porque as linhas de campo elétrico, elas devem ser contínuas através da interface entre os dielétricos, resultando em um comportamento onde o fluxo ele se mantém constante. E aí eu não coloquei a figura porque eu não consegui gerar no Quickfield, mas nos cálculos a gente consegue perceber isso. Para esse caso de ar e água em série, nós calculamos um campo 80 vezes maior no ar, enquanto a densidade de fluxo ela se manteve constante, né? Aí a capacitância equivalente a esse valor que nós encontramos. E para esse caso em específico, nós observamos que a maior parte da diferença de potencial ela ficou concentrada no ar, né? Devido à sua maior permissividade, enquanto a água ela apresentou um campo elétrico extremamente baixo. É isso aí. E aí isso nos mostra, né, claramente como materiais com baixa permissividade suportam campos elétricos mais intensos em configurações em série, que aí nós podemos ver através desses resultados na simulação. E aí, né, através dos cálculos teóricos, eu deixei as equações, todos os resultados que nós fizemos. Os resultados bateram, né, a simulação elas mostra os valores consistentes, porém nós identificamos ali uma pequena diferença ali no valor, se não me engano, da capacitância, né, em relação aos cálculos teóricos da água em específico, campo elétrico na água, isso. E essa discrepância, acho que talvez devido ao comportamento simulado, devido à permissividade, né? A permissividade do dielétrico na simulação. Nós imaginamos que seja por isso que deu essa pequena diferença, mas está dentro, apesar, né, da diferença, dessa pequena diferença, a simulação ela foi válida, né? O princípio fundamental ele é válido, né? A densidade de fluxo ela permanece constante enquanto o campo elétrico ele varia entre os dielétricos. Isso que acho que é o mais importante da gente observar. A próxima configuração já é o capacitor na configuração paralela. E aí, nessa configuração, acontece o oposto do que acontece na configuração série. O campo elétrico ele é constante em ambos os dielétricos, enquanto a densidade de fluxo ela varia proporcionalmente à permissividade. E aqui, né, nesse caso, cada dielétrico forma um caminho independente entre as placas, resultando em uma associação de capacitores em paralelo, onde a tensão é a mesma para ambos, né?
E aí, partindo para os cálculos, aqui nós temos a configuração paralelo, né? Aqui, associação paralela, C1 mais C2, e aí nós fizemos todos os cálculos direitinho. E aí, fazendo a comparação, né? Aqui, ambos os materiais, eles experimentam o mesmo campo, de 2 volts por metro, mas a água, ela tem uma densidade de fluxo 80 vezes maior, né, do que a do ar. Então, e aí a capacitância é a soma dessas capacitâncias individuais em cada caso paralelo, né, em cada placa. E nessa configuração, a água ela contribui significativamente mais para a capacitância total devido à sua alta permissividade, né, armazenando a maior parte da energia no sistema. Né, porque aqui nós temos que a fórmula da capacitância ela depende da permissividade, né? Como a permissividade é maior, então, consequentemente, a capacitância também vai ser maior. Agora, já partindo para a próxima configuração, que é o capacitor coaxial. Para esse caso, o capacitor coaxial com raios, nós consideramos o raio menor de 0,5 metros e o maior de 1 metro. Ambos os campos elétricos e a densidade de fluxo variam com o inverso do raio e variam da maior tensão para a menor tensão, que é o que nós podemos avaliar aqui, né? Ou seja, aqui está variando de 2 a 0 volts, né? Então está variando da maior tensão para a menor tensão, por isso essas setinhas para fora. Essa variação radial ela é característica de geometrias cilíndricas, né? No caso do capacitor coaxial, que é o cilindro, onde o campo é mais intenso próximo do condutor interno e diminui progressivamente em direção ao condutor externo. E aqui estão os cálculos o cálculo simulado e os cálculos teóricos, e aí os resultados também foram coerentes, né? Não teve nenhuma questão, os resultados foram totalmente coerentes, tanto o simulado quanto o cálculo teórico, eu deixei detalhado as equações que foram utilizadas. E aí, por fim, né, com relação a essas três configurações, a gente chega numa conclusão que, né, as simulações, elas corroboram bastante os princípios teóricos do eletromagnetismo, a gente percebeu isso. Para os casos com mais dielétricos, nós observamos claramente que a maior parte da diferença de potencial ficou concentrada no ar devido à sua alta permissividade, enquanto a água ela apresentou um campo elétrico muito mais baixo. Né? O Quick Field ele se mostrou uma ferramenta extremamente valiosa para análise de geometrias um pouco mais complexas, né, que fica um pouco mais difícil a gente fazer essas análises. Então, o Quick Field ele se mostrou eficiente, né, e os resultados demonstram a importância de compreender como diferentes configurações afetam consideravelmente a distribuição de campos e a capacitância em sistemas com mais de um dielétrico, né. E é isso com relação a isso, e a Natália vai dar continuidade. Professora, eu sou a Natália, eu vou dar continuidade, né? Na verdade, a gente ficou ao contrário. Primeiro, ela falou dos outros capacitores, eu vou falar do FR4 do Rogers, que seriam os primeiros. Referente ao relatório 4, né, da disciplina de eletromagnetismo, eu espero que esteja dando para entender eu falar, porque eu tô com um problema no dente, então não tô conseguindo falar direito. Mas essa prática, né, a gente teve o objetivo de calcular as capacitâncias dos capacitores usando o software, o QuickField, né? Os dois primeiros, que seria esse FR4 e o Rogers, primeiro vamos falar um pouquinho do FR4. A gente mediu ele na prática, se eu não me engano, foi na prática 3. E aí a gente obteve, né, o comprimento de 100 milímetros, uma altura de 1,5 milímetros e uma profundidade de 200 milímetros, né, que são as dimensões dele. Na figura a gente consegue observar a distribuição do dielétrico, né, e da malha, que foi gerada pelo software comercial. Ela gerou 254 nós, né, que são esses nós que serão utilizados para encontrar as variáveis pretendidas, usando o método dos elementos finitos.
A permissividade elétrica, né, relativa ao meio foi de 4,3 e nós colocamos uma tensão na placa superior de 2 volts e na placa inferior de 0 volts. Na última figura aí, né, essa coloridinha, a gente vê as linhas equipotenciais com a graduação do campo elétrico e o vetor do campo elétrico. Como a placa superior ela é de 2 volts, espera-se que a região de maior equipotencial esteja perto dessa placa, né? E aí o potencial a tendência é o potencial diminuir no sentido da placa de 0 volts. Deixa eu passar. No modo de medição do software que a gente utilizou, o QuickField, a gente consegue observar valor em qualquer ponto que a gente pegar, né, da placa. E o potencial elétrico vai ser o mesmo, já que para os pontos mais próximos da placa superior o potencial é maior e para os pontos mais próximos da placa inferior o potencial é menor, como a gente vê nos resultados. Não sei se está dando para enxergar direitinho no slide. Como a gente pode observar, né, o campo elétrico não varia ao longo do capacitor, pois a distância que a gente considera entre as placas é uma distância muito pequena, o que permite interpretar o problema como um problema de placas definitivas, as quais geram campos constantes para qualquer carga de prova no espaço vetorial criado. Para o cálculo da capacitância, nós usamos o recurso de gaussiano no capacitância do software. Para que esse recurso funcionasse, né, foi necessário que a gente delimitasse uma região fechada em torno de uma das placas, para que esse software conseguisse calcular a densidade da carga e assim relacionar com a distância entre as placas, né, que a gente coloca lá, e a área delas, e também a permissividade do meio e o potencial elétrico para também a gente encontrar a capacitância do problema, que nesse caso a capacitância foi de 7,6. Deixa eu só tentar enxergar aqui, porque está um pouquinho só... Aqui. A capacitância de 7,6 a menos 10 farad. Né? E aí, né, a carga encontrada foi de 1,52 e a energia é a mesma coisa, né? O segundo capacitor que a gente utilizou, que foi o capacitor Rogers, né? A gente mediu o comprimento de 22,9 centímetros, numa altura de 6,35 milímetros, com uma profundidade de 30,4 centímetros. As dimensões dele, a gente observa também a dimensão do dielétrico e da malha gerada pelo software. Foi gerado 74 nós, e que é utilizado, né, nos métodos para encontrar as medidas. A permissividade desse capacitor é de 2,1 e a tensão entre a placa superior e inferior a gente não acabou que não mudou, ficou 2 volts e 0 volts. Também a gente consegue ver as linhas equipotenciais com a graduação do potencial elétrico e com o vetor do campo elétrico. O maior potencial tende a diminuir no sentido da placa, mesma coisa da outra, né? Também utilizamos o modo de medição do software, e aí a gente conseguiu observar também os valores do mesmo jeito, em qualquer ponto, né? O potencial elétrico o mesmo, e o mesmo da prática da placa superior, que é maior que na placa inferior. Para o cálculo da capacitância, nós também utilizamos o recurso da Gaussiana no software, e o valor encontrado foi de... Deixa eu dar uma passadinha. Foi de 20 nanofarad, Farad, desculpa, da capacitância que a gente conseguiu encontrar. Deixa eu só ver aqui. E é isso, né? Os valores foram bem consistentes com o que a gente achou. Como na prática anterior a gente apresentou, os resultados foram bem próximos, né? Teve algumas diferenças, sim, por causa de aproximações e a quantidade de nós que foi gerado pelo método dos elementos finitos, que pode ter causado, né, a imprecisão nessas medidas, o que não proporcionou para a gente uma medida exata do que a gente fez.